Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao devocional de hoje. No devocional de hoje eu vou estar falando com vocês, vou estar compartilhando sobre o tanque de Betesda. Essa passagem, amados, ela nos ensina várias lições. A mensagem do tanque de Betesda está registrada no livro de João, capítulo 5. Você pode ler depois com calma na sua casa. Eu gostaria também de mencionar, amados, faça desse devocional aqui um momento que você tem com Deus. Essa história, amados, ela nos traz assim, lições importantes para a nossa vida. Lições de esperança, de fé, de transformação e de passos que nós temos que tomar em nossa vida espiritual. No versículo 2 encontramos a descrição de um local especial, um tanque de Jerusalém próximo à Porta das Ovelhas. E ali conta a palavra de Deus que nesse local chegavam várias multidões buscando o milagre, onde ali um anjo passava e tocava as águas e as pessoas eram curadas. Então, onde tinha um local de cura, multidões seguiam. Jesus era seguido por multidões porque eles queriam a cura, queriam a libertação. Mas o que eu quero passar para vocês hoje, amados, é que o propósito de Jesus na terra é muito mais do que curar vidas, amados. E Jesus chega nesse local, amados, e imagine a cena. Jesus, o dono da cura, no meio de um monte de pessoas doentes, multidões que estavam ali aguardando um milagre. E Jesus olha com compaixão para toda aquela multidão, mas no meio da multidão ele vê o coração de um homem. E o que eu quero passar da parte do Senhor hoje para você é que às vezes você que se sente frustrado, desanimado, achando que Deus não ouve a tua oração, achando que Deus não está nem aí com os teus problemas, eu quero dizer da parte do Senhor que Deus ele tem compaixão da tua vida. E mesmo que você esteja numa multidão, Ele está te observando, Ele está vendo a tua vida. E Jesus ele teve compaixão, misericórdia da vida daquele homem. E Jesus se aproxima daquele homem que já estava enfermo há 38 anos. Esse homem ele tinha uma história marcada pela dor, pela espera, pela frustração. Imagine, amados, ali o texto bíblico fala que aquele homem estava ali buscando a cura e ninguém colocava ele naquela água, então ele não recebia cura, ele estava ali frustrado, estava ali desanimado, estava ali sozinho. Às vezes você se sente sozinho, mas eu quero dizer que Deus ele está olhando para você. Deus sempre está olhando para nossas vidas. Deus sempre está pronto para ouvir a nossa oração. Nós é que não entendemos o propósito de Deus na nossa vida e achamos que Deus não se importa. Mas Deus se importa sim, amados. Deus se importa com cada detalhe da tua vida. E assim como Deus fez lá com a vida daquele homem, olhando para a alma daquele homem, olhando a dor daquele homem, olhando a frustração, Jesus olha para dentro de você. E a segunda lição que o texto nos faz, amados, Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Que Jesus ele respeita as nossas decisões. Jesus ele respeita as nossas vontades. Muitas vezes nós não recebemos algo de Deus porque nós não queremos mesmo. Porque nós impedimos a bênção. A bênção está prontinha para ser entregue. Assim como aquela mensagem que não é uma mensagem bíblica, mas que eu já vi essa história várias vezes contada, daquele homem que estava ali se afogando e Deus mandou lá um bote para ele se salvar e ele não quis entrar naquele bote. Deus mandou lá um helicóptero para ele se salvar e ele não quis entrar naquele helicóptero. E de repente aquele homem morreu, né? E ele chega nos céus e fala assim: mas Senhor, por que o Senhor não me livrou? E daí Deus fala assim para ele: eu mandei para você um avião, eu mandei para você um bote, eu mandei tantos recursos e você dizia assim: Deus vai me salvar. Então, amados, às vezes a oportunidade da bênção está na nossa frente e nós não reconhecemos, nós retardamos a bênção. Procure meditar hoje no devocional para você meditar se aquilo que você está buscando é porque Deus não te atendeu ainda ou se você está impedindo a bênção de Deus. E Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio. Existem bênçãos na nossa vida, amados, só vão ser destravadas quando nós entendermos princípios espirituais. Uma das últimas mensagens que eu preguei aqui do canal foi sobre a santidade de Deus.
Se nós tropeçarmos em alguns atributos de Deus, se nós desobedecermos alguns pontos, a bênção nunca vai chegar na nossa vida. A primeira coisa que eu quero passar para vocês hoje, que para você receber a bênção de Deus, não é eu, não é nenhum pastor. Aquelas pessoas estavam ali buscando a bênção daquele lugar, mas não existe um local, não existe o melhor pastor, não existe o melhor pregador que vai entregar a bênção. A bênção de Deus é você e Deus. E Deus, ele respeita a tua vontade. Para ilustrar isso, no versículo 6 do livro de João, do Evangelho de João, Jesus chega para aquele homem e pergunta assim: queres ser curado? Parece irônico da parte de Jesus, mas Jesus pergunta isso. Jesus sabia que aquele homem estava ali buscando uma bênção. Jesus sabia que ali era um local de dor, ali era um local de sofrimento. Mas Jesus, ele pergunta para aquele homem se ele queria ser curado. E o que eu quero passar para vocês, amados, é que Jesus, ele não impõe a sua cura, a sua transformação na vida de ninguém. E o propósito maior de Jesus, amados, não foi trazer cura para ninguém, não foi te dar carro novo, não foi te dar casa nova. O propósito maior de Jesus foi pagar um alto preço sobre a condenação que estava sobre nossas vidas através do pecado. Jesus, ele deu o melhor que ele tinha lá na cruz do Calvário. Todas essas bênçãos são complementos, são bônus que Deus nos dá, que Deus nos abençoa. Deus, ele abre portas, Deus, ele realmente faz milagres na nossa vida enquanto estamos aqui nessa terra. Mas o propósito central do Evangelho de Cristo, amados, é salvar o pecador, é libertar o pecador e levar esse pecador para o reino dos céus. Esse é o propósito real do Evangelho, amados. O restante é complemento do Evangelho. Jesus, ele operava milagres, ele operava as maravilhas para atrair as multidões e para poder pregar o Evangelho. Os milagres, amados, eram as estratégias que Jesus fazia para atrair as multidões. E nos dias de hoje não é diferente, amados. Os milagres continuam, Deus continua operando. Mas para quê? Para que as pessoas venham se dobrar diante do poder do Senhor. E, amados, voltando lá no texto, aquele homem, depois que Jesus perguntou isso, no versículo 7, o homem responde a Jesus, expressando a sua frustração devido à falta de oportunidade para entrar no tanque. Ele tinha esperança, mas parecia que sempre que ia chegar a sua hora era tarde demais. Então ali aquele homem, você pode ler lá no texto, que ele responde para Jesus: eu estou aqui diante do tanque, mas ninguém me leva lá porque eu não posso andar. E Jesus poderia simplesmente olhar para aquele homem e impor a mão sobre ele e curar ele. Mas o que Jesus falou? Jesus, ele fez um desafio, que é a terceira lição que eu gostaria de passar na mensagem de hoje. Precisamos tomar posse da bênção. E Jesus desafia aquele homem dizendo assim: levanta, pega a tua maca e anda. Queridos, mais uma vez eu volto a frisar aqui, aquilo que é para nós fazermos, amados, Deus não pode fazer. Deus, ele está pronto para nos abençoar. Deus, ele está pronto para abrir as portas para a nossa vida. Mas aquilo que é da nossa alçada, você ir trabalhar, você se esforçar, você cuidar da tua família, você cuidar do teu trabalho, você precisa fazer. Os milagres Deus opera. Aqueles momentos que você não tem para onde correr, Deus está sempre presente. Naquele momento ali de enfermidade que a morte está batendo a tua porta, Deus está sempre pronto ali para estar livrando você. Mas existem situações que você precisa pegar a maca e andar. Precisa tomar posse da bênção. Queridos, muitas vezes nós estamos no sentido como esse homem, doente, aprisionado nas circunstâncias da vida, esperando por uma oportunidade, por um milagre que pode bater na nossa porta. Mas Jesus está aqui, amados. Jesus está pronto para ouvir nossa oração. Às vezes nós não temos a coragem de dobrar o nosso joelho. Às vezes nós não temos a coragem de abrir a palavra de Deus. Está ali a palavra de Deus com toda a essência de Deus. Está ali o poder de Deus para ser derramado sobre nossa vida, mas nós precisamos nos dobrar e reconhecer a presença de Deus. E esse homem, o que ele fez? Ele realmente se dobrou diante de Jesus. Jesus, se aquele homem fosse
Se Jesus perguntasse para aquele homem se ele queria ser curado, aquele homem poderia dizer assim: mas é claro que eu quero ser curado, senão eu não estaria aqui. Ele poderia ser estúpido com Jesus, ele poderia ser agressivo com Jesus, mas não, ele foi humilde, ele se rendeu, ele se dobrou, ele se prostrou diante de Jesus e ele obedeceu à voz de Jesus, tomando a maca e saindo andando. E nós, como temos agido, amados? Será que estamos nos sentindo como aquele homem no meio da multidão, achando que a nossa vida não tem mais jeito? Mas eu falo para você que está me ouvindo, Jesus tem compaixão, Jesus tem misericórdia, e esse Jesus, ele continua operando, mas ele respeita a tua vontade, e ele só vai operar até onde você deixar que ele opere, e você precisa tomar posse da bênção. Eu gostaria de estar orando por vocês. Pai amado e Deus de poder, eu entrego esse homem, essa mulher que chegou até esse vídeo, Senhor. Eu não sei que situação esse homem, essa mulher se encontra, mas eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja renovando essas vidas, Pai. Aquele que venha buscando uma cura, um milagre, Pai. Assim como esse homem que já estava lá há 38 anos, ele nos ensinou grandes lições, Pai. E eu quero abençoar essas vidas, Pai, que eles venham ser cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito, Pai, e possam prosseguir na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu agradeço por você que chegou até aqui nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém. Se você tem um pedido de oração, deixa aí nos comentários, estarei orando por você. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Silva, esse é o canal Palavras de Vida e esse é o Devocional Diário, que acontece todos os dias às 6h06 da manhã. Que Deus abençoe a todos, um dia lindo e abençoado na presença de Deus e até amanhã.